E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do 1% Melhor. A gente está aqui hoje para falar com a xará do Rafa, a Rafa Rezende, que é uma pessoa que se destaca há um bom tempo no mercado de e-commerce do Brasil. A Rafa, a gente vai falar mais, mas ela foi minha chefe na V2W no começo da minha carreira. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e admiração. Hoje, depois de já bastante tempo, né, que se passou desse período, ela foi para São Paulo, do Rio, trabalhou na Ricardo Eletro, né, depois do B2W, trabalha agora na Vtex. Então, é um profissional de e-commerce que tem uma trajetória super bacana aí no mercado, muita experiência em vários sentidos. A Rafa também, ela se tornou mãe nesse caminho aí, nesses últimos... Quando que a gente trabalhou junto, Rafa? 10 anos atrás, talvez? Acho que foi por aí. 10 ou mais. Mais de 10, né? Acho que 13. Mais de 10. Eu Enfim. tô quase 10 em São Paulo. É verdade. Bom, se tornou mãe também, então muita gente se torna mãe... até pai, né, também, mas a mãe com certeza tem mais impacto, assim, acaba afetando a carreira e tal, e mudando a forma que encara a carreira. E a Rafa, acho que conseguiu, assim, continuar com bastante empenho e foco e paixão, assim, pelo e-commerce e pelo trabalho dela, equilibrar isso tudo. Então, é uma pessoa que a gente quer falar um pouquinho hoje sobre diversas coisas, né, saber da história dela e tudo mais, mas também um dos gatilhos, assim, que a gente pensou para a gente conversar foi que ela postou um texto muito legal no LinkedIn. A gente vai colocar o link aí no episódio, para vocês lerem, mas onde ela fala um pouco, né, não só dessa trajetória profissional, mas também do momento atual que ela está vivendo, de se transformar, depois de já ter chegado num nível muito bacana na carreira, se transformar no sentido de aprender uma coisa nova, mudar. Então, ela conta um pouquinho dessa história que ela vai contar aqui pra gente também em mais detalhes. Rafa, bem-vinda. A gente está muito feliz em ter você aqui hoje. Gente, obrigada, super obrigada, na verdade, pelo convite. É uma honra participar desse bate-papo com amigos de longa data, né, e profissionais que eu admiro demais. Então, super obrigada pelo convite. Valeu. E o Rafa, você também trabalhou, né? Cara, Rafinha é o nosso Trabalhamos Rafa em parceria. E a Rafa... Sim, faz bastante tempo, né? Deve fazer uns 10 aninhos também. Eu atendi a Rafa quando ela estava, acho que na Ricardo Eletro, mas se bobear, a gente já se conhecia antes. O mundinho de... Não, acho que foi. O mundinho de e-commerce no Brasil, 10 anos atrás ou mais, era bem restrito, assim, né? Todo mundo se conhecia e a Rafa era um desses mitos do varejo que todo mundo conhece. Então, é realmente muito legal te ter aqui hoje, Rafa. Aí a gente quer conhecer a Rafaela por trás do mito hoje. Legal, vamos lá. Bom, para começar, a gente queria que você contasse um pouquinho mais lá de trás, assim, da sua infância, como você cresceu, sua relação com seus pais, sua família. Conta um pouquinho pra gente. Tá bom, legal. Bom, gente, eu venho de uma família de classe média alta, essa é a verdade, nunca passei dificuldade, graças a Deus. Eu sou filha única, né? Mas eu considero que a minha família é grande, né? Considerando tios e primos, nós somos muito próximos. Acho até que por isso talvez um irmão nunca tenha me feito tanta falta, né? E as pessoas me perguntam, né? Como é ser filha única? Mas eu só sei como é ser filha única. Eu não sei como é ter um irmão. Então, eu acho que é bom, mas eu não sei como é que é ser diferente, né? Então tem a parte boa e a parte ruim de ter meus pais só para mim, né? Uhum. E aí isso é meio... eu também sou filho único e a resposta é meio parecida, mas no geral acho que eu falava assim, é bom, eu gosto. não sei como ter, mas eu gosto. E você sempre tem primo, né? Geralmente você tem primo que vira meio que irmão postiço, assim. É isso. Então, assim, eu sempre tive oportunidade, né? Não tenho do que reclamar, muito pelo contrário. Os meus pais, com alguns tios, eles são... Minha família, né? Elas são sócias de uma rede de restaurante no Rio, uma rede bastante conhecida. E todo mundo me pergunta por que eu não fui trabalhar com isso, né? Tinha essa aposta de que eu fosse trabalhar com isso, mas a verdade é que isso nunca passou pela minha cabeça.
Não digo que nunca, não sei se nunca vai acontecer, mas certamente acho que não pelos próximos 5 anos, pelo menos, não vai. Assim, não é algo que eu pense hoje em dia. Eu sou formada em administração pelo Rio. Acho que uma curiosidade legal aqui para contar é que eu era uma péssima aluna na escola, péssima. Então, assim, se era permitido ficar em 7 provas finais para não repetir direto, eu ficava em 7. Eu escolhia 7 para ficar. Aí depois podia ficar em 3 provas finais, 3 recuperações das 7 provas finais. Aí eu escolhia estudar para 4 e ficar em 3. Aí ficava em 3. Aí passar e decidi estudar, né? Porque depois era aquilo ou não era, ou era repetir. Aí eu decidi estudar e aí passava com 10, porque eu me dedicava, e aí nunca repeti de ano. Meu pai sempre falava, era sempre um susto, meu pai sempre dizia que se eu repetisse, eu ia continuar na escola, ele não ia me tirar, porque eu ia ver todo mundo evoluir, eu ia, enfim, continuar lá, né? E, enfim, aí depois, quando eu fui para a faculdade, quando eu entrei na faculdade, essa realidade mudou, assim, a minha realidade mudou completamente, né? Eu realmente me interessava pelo assunto, era algo que eu gostava de discutir, de ouvir, de aprender. E aí aconteceu uma coisa engraçada, porque, durante, sei lá, no meu terceiro período, eu fui morar em Londres, fazer intercâmbio em Londres. E aí um dia ligaram da PUC, meu pai atendeu e disseram: Rodrigo, você é o pai da Rafaela? Parabéns, a sua filha ganhou bolsa de estudos. Aí meu pai falou: bolsa? Mas a gente não solicitou. Não, mas é por CR, porque ela é uma das melhores alunas e a gente quer continuar com ela, incentivando. O que é CR, Rafa? CR é a média das notas, né? Coeficiente de rendimento. Coeficiente de rendimento é a média das suas notas em todas as matérias. Isso é um termo do Rio, porque vocês dois sabem, eu nunca ouvi falar. É do Rio. Então, sei lá, o seu CR vai de 0 a 100, né? Porque ela é a média de todas as suas notas em todas as matérias. Sei lá quantas matérias tem na faculdade, nem sei, 6, 7. E aí ele é a média todas essas matérias. E aí eu tinha um CR de, sei lá, 96. Era uma coisa super alta, que acho que eu nunca nem tirei 96 numa prova na escola, nem acima de 8, se bobear. Eu era assim, eu não sei no limite. E aí ligaram pro meu pai para falar e ele falou: é trote, não é trote. Ligou para a polícia. Não é minha filha, aconteceu alguma coisa que ele tá errado, olha, você se confundiu, não é aqui. Mas no fim era. E aí acho que foi esse um primeiro grande aprendizado da minha vida, que depois se relacionou com a minha vida profissional. Acho que é um super clichê, mas que eu acredito cegamente, que a verdade para mim, né, é muito difícil você ter sucesso fazendo algo que você não gosta ou algo que você não se interessa. É lógico que você não vai... nem todas as atividades do seu dia, no seu trabalho, elas vão ser super legais, mas é preciso ter esse equilíbrio, né? Esse é um tema recorrente aqui, Rafa, que a gente vê as pessoas vindo falando: no sistema educacional padrão eu tinha interesse zero, porque as coisas não pareciam úteis, o jeito que era explicado, a didática não era boa. E aí eu me encontrei nesse lado e eu virei mega estudioso. Eu também super me identifico, assim, eu fazia o mínimo necessário para passar. Eu falava, dado que é inútil, para que eu vou ficar investindo tanto tempo, né? Então, eu não consegui entender, assim, a vida. Eu me lembro uma vez de ter levado um mosquito para casa, num potinho, para acompanhar a evolução do mosquito, do crescimento, da vida dele, que não tinha absolutamente nada a ver comigo. Então eu falei, não gosto vou pra faculdade. Olhando não mosquito, vou precisar mais me relacionar com os mosquitos. Então, essa relação da paixão, né, com o que você faz e tal, é muito interessante. A gente descobriu, talvez até durante as leituras, coisas do podcast, né, Rafa, o Ikigai, que as pessoas falam, né, que é a combinação do que você faz bem, com que você tem paixão, com que você consegue ganhar dinheiro. Então, assim, esse equilíbrio não é fácil, obviamente, tá todo mundo sempre constantemente procurando, mas sem ter nenhum fator paixão é muito difícil, né? Você ir bem. E eu acho que tem um quê de sorte, assim, de sorte e de feeling, né? Porque você ter que escolher isso com 17, 18 anos, e você fazer uma faculdade. Às vezes as pessoas tomam uma decisão errada, aí depois se formam. Eu falei, já que me formei nisso, agora eu vou continuar com isso. Aí chega com 35 ou 40 anos frustrado porque deveria ter tido outro caminho, porque deveria ter mudado lá atrás, né? Então... acho que tem um pouco disso também. E aí, por isso que pra gente jovem, às vezes, o melhor caminho é o que dá mais possibilidades. Fala, você não vai saber o que você vai fazer com 23 anos, então faz um negócio mais genérico, né, que te abre muita porta, faz administração, faz um negócio... E mesmo assim, hoje em dia, você vê,
tem gente que faz biologia e depois o cara vai trabalhar com e-commerce e traz conhecimentos de biologia de alguma maneira. Então, cada vez mais vale menos, né? E o que você colocou de, tipo, você ficar preso numa carreira porque você estudou ela, vem mudando tão rápido e é meio que o que chama uma falácia de sunk cost, né? Que você já gastou mesmo, já foi o tempo, então não insiste no erro, né? Custa faz Você todo, sempre acha que você tá velho demais para mudar, né? Só que no fim, aí quando você olha, você fala, poxa, eu podia ter mudado com 25. Pois é. Agora eu quero mudar com 35. Uhum. Você vai postergando, considerando que você não quer jogar fora. Mas eu acho que a forma que eu tento enxergar é assim, conhecimento nunca como fala assim, descartável, né? Então vai ficar com você. Pô, se eu fiz biologia, aprendi um monte de coisa sobre a vida humana, etc., né? Depois eu vou fazer outra coisa, aquilo eu posso usar, como o Rafa falou, né? Em qualquer outra atividade. Mas você tem que saber navegar para encontrar, né, o caminho. É realmente isso. Sem dúvida. Legal. E aí eu acho que um ponto que você falou, né, de você ter encontrado essas notas boas na faculdade, para você se encontrou realmente após a faculdade, assim, sempre ficou claro que você sabia que era o que você queria. Ah, sim, porque era muito diferente para aula na escola e para aula na faculdade. Eu acho que eu não gostava de todas as matérias, né? Mas assim, era um assunto que de uma forma geral me interessava. E foi uma mudança de chave muito grande na minha vida, assim. Eu era muito uma aluna, gente, verdade. E todo ano eu ligava repetir. E aí foi uma virada das pessoas. O meu caderno ficava na Xerox da faculdade, assim, né? Era tipo um ativo da Xerox, que as pessoas usavam para estudar. A PUC do Rio, administração, Rafa? Fiz PUC do Rio, Uhum. Bom, legal. E uma pergunta que a gente tinha para você, acho que assim, uma coisa que as pessoas percebem em você, essa força, essa energia, determinação. Quanto disso você acha que é esse caminho que você trilhou e família, e quanto você acha que a pessoa nasce com isso? Tá, essa é uma boa pergunta. Bom, eu acho que eu tenho uma personalidade forte e eu tenho muita opinião, né? Isso eu acho que é meu. Eu estou, inclusive, aprendendo a ficar mais quieta e a ouvir mais, né? Então, acho que parte nasceu comigo, né? Mas eu acho também que isso tem uma explicação, pode ter uma explicação ao longo da minha história, né? Talvez não algo proposital, mas algo que às vezes a gente não percebe, mas que hoje, parando para refletir, eu acho que pode ter alguma relação, né? Mas eu sou filha única, eu sou a primeira neta dos dois lados da minha família. Eu também. Eu também, Rafa. Mais coincidência, sim. Para conversar. Que a pressão é grande, né, por isso. Sim, muito presente, mas muita pressão. Então, eu sou mulher, até para a minha família já ter um negócio, né, ter um negócio pronto, próspero, pela situação financeira, pelo meu histórico de escola, que era péssimo. Eu acho que as pessoas sempre tiveram muita certeza de que eu seria uma dondoca, assim, porque eu trilharia o caminho mais fácil. Eu ouvi muito isso ao longo da minha... E você teve várias... não é que teve várias possibilidades, você tinha caminhos que eram mais fáceis aí, por exemplo, que estavam já pré-moldados para você. Exato. Assim, meu avô tinha escritório tem, né, um escritório de advocacia, então poderia ter sido advogada, já tem um caminho também, um escritório de sucesso, seguido os passos do meu pai no restaurante, que também faria sentido, mas seriam caminhos mais fáceis, assim. Uhum. Talvez mais, não sei se mais fáceis, mas talvez mais óbvios. Mais óbvio. E fica mais difícil de você separar o quanto você conquistou versus o que você ganhou, né? Quando você começa do zero e fala, ninguém me conhece nesse ramo, meus pais nunca trabalharam com isso, vamos ver o que eu tiro, né? E na minha família... Aí você decidiu ir para B2W, tem uma aprovação. Não. A maior das aprovações. Mas, assim, a minha família ela tem mais homens do que mulheres, né? E até por uma questão geracional, de uma forma geral, os homens são as pessoas de sucesso profissional, né? As mulheres têm muita força na família, mas profissionalmente os homens são as pessoas de sucesso. Então, acho que juntando tudo isso, meu histórico ruim de escola, ser mulher, ser filha única, meus pais, minha família já ter negócio, eu não precisar, porque a gente tinha uma boa situação financeira, acho que tudo isso culminou para que achassem que eu não fosse, talvez, prosperar profissionalmente ou por mim mesma. Ninguém nunca externalizou isso
de forma direta, mas de alguma forma eu tenho a sensação que isso me impactou. Assim, sim, com um desafio. Ao longo da história, E aí Rafa, só para... você mencionou algumas vezes sobre ser mulher, né, dentro desse contexto como um todo. Que você acha que isso adiciona na história? Foi um desafio maior ou virou uma coisa que realmente você queria demonstrar que podia? Qual que é a relevância de ser mulher nessa história? Eu acho que nessa história tem muito peso, muito por isso, assim, para a minha família é um papo meio filosófico mesmo, mas acho que por ter muitos homens e eles serem os profissionais bem-sucedidos, assim. Mas eu acho que hoje isso não tem mais impacto na minha vida, assim. Hoje eu acho que eu não me sinto mais discriminado. Não me sinto por ser mulher. Tem uma questão com a maternidade, que talvez aí sejam outros 500, mas aí hoje eu busco empresas com cabeças mais modernas para isso, então eu não me sinto, de fato, não sinto esse peso de ser mulher hoje em dia, profissionalmente. Mas durante a sua carreira, você acha que em alguns momentos isso fez diferença e virou um desafio maior, caso você não fosse mulher, ou não? Não, durante a minha carreira eu também acho que não, sabia? Eu acho que teve aí, nesse momento, nesse momento deu querer. Eu acredito que inconscientemente eu quis provar para todo mundo que eu iria para um caminho oposto e que eu teria sucesso mesmo sendo mulher, mesmo tendo sido uma aluna, mesmo sendo filha única e seguindo também, meus próprios talvez passos. Tenha o lance de você criar representatividade na família que não tinha para você, né? Você fala, não tem nenhum exemplo, eu posso ser o exemplo. E hoje eu quero isso, né? Hoje, na verdade, eu quero esse exemplo para minha filha, né? E tudo bem, ela é mulher também, e tudo bem se ela optar por outro caminho, se ela quiser ter outro tipo de profissão, né? Se a maçã não cair ali do lado da árvore, tá tudo bem. Contanto que ela faça com paixão, que ela faça o que ela gosta, que ela se dedique para isso, né? Porque a dedicação é algo importante, e que ela tenha confiança ali no taco dela, né? E que ela pode. Mas eu acho que o momento da mulher talvez tenha vindo aí. Rafa, não é uma coisa que eu tenho garantia que é isso, sabe? Eu acho que é meio inconsciente, mas eu acho que pode ter tido alguma influência. Mas ao longo da minha carreira, eu nunca senti uma pressão ou discriminada ou preterida por ser mulher. Isso não rolou comigo. A minha pressão por ser mulher, ela veio depois que eu virei mãe. E não profissionalmente. Porque aí entra toda aquela questão de a mãe precisa fazer tudo. Né? A mãe é quem precisa acordar cedo, é a mãe que precisa da comida, é a mãe que precisa da banho, é a mãe que precisa... E daí toda a pressão de trabalho, mudança para um novo mercado, etc., com a maternidade, toda essa pressão que a sociedade joga da maternidade em cima da mãe, nesse momento eu senti. Mas nunca ao longo da minha carreira profissional, das empresas que eu passei, sinceramente não, sendo bem honesto. E Luquinha fala bastante disso, né, Luquinha, do livro Fair Game? Fair Play. Assim, né? Fair Play, de divisão de tarefas e como tirar um pouquinho do peso da mãe, né? Esse livro é bem interessante, assim, a gente já pensou em trazer o assunto, né? Talvez em algum momento a gente traga, porque ela faz um jeito lúdico, assim, de dividir as tarefas, né? Mas parte da parte social, assim, da pressão social e tudo mais, e ela vai dando exemplo de como ela fez com o marido dela, né? E como ele foi percebendo, como tinha muitas coisas veladas, assim, né? Que faziam com que, na verdade, ela tivesse muito mais peso, mesmo que a percepção não tivesse lá, entendeu? E aí ela fala muito de, tipo assim, dar visibilidade ao que se faz, né? Ela fala, tem umas metodologias lá, uns frameworks, mas basicamente as tarefas não são somente a execução, são o planejamento, a execução, a avaliação e depois o planejamento de novo, a execução. Então, assim, vou dar um exemplo, tá? E aí é um assunto meio delicado em alguns aspectos, né? A gente não quer expor ninguém, mas enfim. Mas a pessoa que, sei lá, o marido, não, mas eu cozinho, pô, eu faço comida em casa e tal, sei lá o quê. Beleza. O que acontece na realidade? A mulher vai no mercado, faz as compras, traz as compras para casa. Amor, comprei esse salmão aqui para você. Aí, a minha receita do salmão. Aí vai lá, pega, faz o salmão e boa, entendeu? Aí todo mundo vem comer o salmão e acha maravilhoso. Pô, o cara tá participando, ajudando pra caramba. E acha que ele é incrível. Acha que ele é incrível e a mulher, né, que fez aquele negócio todo, que suportou. Então, assim, dentro disso tem diversas coisas que ela passa e tal.
E para mim, na verdade, assim, isso sempre foi um fator muito relevante, assim, na minha vida como pai, na minha vida como marido e tal. Eu sempre tentei fazer a mais do que a sociedade esperava para estar numa posição de igualdade. Mas mesmo fazendo isso, a gente não fez o fair play aqui em casa, que a minha esposa ainda não topou. Eu tô super aberto a fazer, mas ela, tipo assim, fica percepções dos dois lados de, tipo assim, cara, eu acho que eu tô fazendo mais, entendeu? Então, isso é muito interessante como ela traz e tal. E no fim... Legal, bom saber, Luquinhas, é muito interessante. Acho que você vai gostar. E no fim ela mostra que a mulher realmente, em forma geral, assim, 90 e sei lá quantos % das vezes, é sobrecarregada, né? Ela tem, e não só o estereótipo da segunda jornada e tal, isso é meio óbvio, né? Mas tem um monte de outras coisas que a mente está preocupada, né? Vou dar um último exemplo aqui, que eu não quero ir tão profundo nesse assunto para não atrapalhar o resto da conversa, mas tem uma coisa que eu sempre me incomodei como pai, que era a pessoa falar assim, não, mas você ajuda a sua esposa? Ou, sabe, essa palavra ajuda, pra mim, nunca fez sentido nenhum, entendeu? Parece que tá quebrando galinha, né? Quebra um galho, dá uma forcinha, quebra né? um galho, ajuda. Calma aí, não, eu divido as responsabilidades, eu não ajudo em nada, né? Não tem ajudar, não sou eu ajudando a mãe, eu sou o pai, entendeu? Então... E assim, aqui, eu não posso reclamar, porque o meu marido, ele não ajuda, a gente efetivamente divide, se ele não faz um pouco mais, tá? Para ser muito transparente, bem sincero, até porque a gente está em momentos profissionais diferentes, né? O Thiago está se reencontrando, entendendo o que ele quer fazer, está num momento de redescoberta e eu estou no momento de executar. Então, a gente está em momentos diferentes de carreira, profissionais, e a gente se ajuda, e a gente se entende, está tudo bem. Só que o problema não sou nem eu e ele, é a sociedade, é a pressão do resto, né? É aquela frase sutil de nossa, como ele é um pai maravilhoso, né? Ele fica com a Filipa, que é uma beleza. Só que ninguém me diz como eu sou uma mãe maravilhosa, porque eu também fico com ela o mesmo tempo. Então, é a valorização do trabalho masculino que ele faz e faz mesmo, e está comigo como esse parceiro o tempo todo, isso é fantástico, mas valorizarem esse trabalho do pai e como se o trabalho da mãe fosse uma simples obrigação, entendeu? Para a mãe a expectativa então, é lá em cima, então vem mais julgamento do que mérito, né? E para o pai, como a expectativa é mais embaixo socialmente, acaba tendo mais mérito. E ele, não, como você falou, ele não tem controle sobre isso, né? Mas eu acho que a mudança está acontecendo, assim, geracional, né? Mas de conversar do assunto e tudo mais. Eu acho que, sim, os casais que a gente vê hoje já são muito mais equilibrados nesse sentido e no futuro vão ser mais tendo exemplos, né? Vendo pessoas que fazem assim, dá certo e é melhor para todos, não tem uma sobrecarga em ninguém. E tem a culpa da mãe, né? Eu me sinto culpada de parar de trabalhar às vezes 9 horas da noite e minha filha tá quase dormindo e eu não ter visto ela, assim. Eu me sinto muito culpada por isso várias vezes. Então é algo que a gente precisa trabalhar, assim, internamente também, porque a sociedade traz isso de uma forma, às vezes, como você falou, velada, sutil, mas que isso vai impactando a gente, isso vai piorando uma culpa que a mãe já tem. Lógico. É quase que como se fosse natural. Como você colocou, né, Rafa, são fases que se você está fazendo de maneira consciente, falando agora eu estou executando minha carreira, tal, não é que eu estou deixando minha vida passar como acontecer, é planejado e você está trabalhando com o seu parceiro como um time, né? Agora você segura um pouco, agora eu seguro um pouco. Então, mas deve ser difícil mesmo a sensação de estar atrasado com as coisas, né? O ser mulher me pegou aí. Você perguntou aí, o ser mulher me pegou. Sabe? Nesse momento. Para você que é novo por aqui, nosso Instagram é o @upcmelhor e o nosso site é o 1%.blog. Lá você pode seguir a gente ou cadastrar o seu e-mail para sempre ficar sabendo quando a gente postar um novo episódio por aqui. Então, segue a gente lá. Um desafio constante, né? E tem o desafio também de equilibrar, né? De equilibrar o trabalho, não deixar invadir tanto e tal. Isso sempre pode ser trabalhado, né? Sempre pode ser feito de uma forma que não invada tanto, né? Que é uma coisa que, assim, a gente nem tá no roteiro, mas eu lembrei aqui que é uma coisa que a gente meio que foi criado, né, lá no B2W e tal, e no varejo também, especificamente, né, com uma mentalidade um pouco
mais acelerada, assim, né, um pouco mais dinâmica e tal, e com essa premissa de que, tipo, o trabalho meio que precisa se estender e tal, e que para mim, quando eu saí do varejo e fui para uma empresa de tecnologia, claro que uma margem de lucro muito maior, tem muito mais tempo para fazer as coisas e tal, mas eu aprendi a ver um pouco uma questão de produtividade versus tempo de trabalho, sabe? Que para mim foi bem chave, assim, em falar, cara, eu preciso estar bem para produzir melhor, e estar bem significa não trabalhar tanto horário, então esse equilíbrio é uma coisa importante. Perfeita. Isso para mim é chave hoje em dia, assim. Tem coisas que eu não topo mais, que eu topei durante 10 anos, mas eu não topo mais. E o limite está em você, né? Eu, pelo menos, acredito muito que, assim, o limite geralmente está na pessoa, que você vai dando espaço, vai deixando, vai acontecendo, aí vira aquela coisa já combinada, né? Que não está combinado no papel, mas está lá, as pessoas já esperam. Mas você que tem o controle de dizer, cara, desculpa, eu preciso me valorizar. Não, vou trabalhar... um absurdo, alguém vai te demitir, vai falar, não quero mais você. Acho muito difícil, assim, né? A Vetex tem um lema legal que é o Trust to be Trusted, né? E você é dono do seu tempo, você é accountable por aquilo ali que você está fazendo, né? Não existe dar satisfação. Você tem que partir do princípio que você confia nas pessoas. Então, faça o que você achar que tem que fazer, entregue no final e faça da maneira como você achar. Então, eu fui até jantar com uma amiga ontem e a gente estava falando sobre isso e ela comentou, poxa, minha chefe ficou chateada porque eu saí para viajar na quinta, na hora do almoço, porque era feriado na sexta. E aí eu falei, nossa, isso fez parte da minha realidade de 12 anos. Mas hoje isso para mim soa muito estranho. Eu falo, sério? Sério. E era super sênior, assim, mesmo que não fosse, porque também não tem relação, mas nossa, agora que eu saí disso, eu falo, meu Deus, que vamos evoluir ainda, né? Com certeza. Eu acho que conecta bem com o seu texto no LinkedIn, né? Você conta da sua transformação de carreira, que você você se via como profissional de varejo e você foi para empresas de tecnologia. Como é que foi essa mudança para você e quais foram as principais mudanças culturais que você acha que ocorreram de um lado para o outro? Tá. Eu venho do varejo, trabalhei muitos anos no varejo como e-commerce e eu fui crescendo nessa carreira e dentro do varejo, né? Então, eu acho que eu estava acostumada, quando eu cheguei em determinado momento ali da minha vida, numa posição de diretoria, acho que eu talvez fosse a pessoa que ensinava, assim, eu era a pessoa que sabia, eu era a pessoa que passava conhecimento, óbvio, sempre tinha para aprender, mas era numa posição mais de ensinar, pelo menos eu me sentia assim, né, uma posição mais de ensinar, de passar conhecimento, de guiar, do que de aprender. Então, eu tinha muita segurança naquilo que eu fazia, né? A mudança para o mundo de tecnologia tirou meu chão nesse sentido, completamente, porque eu passei do lugar de ensinar para o lugar de precisar aprender. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha um cargo alto, uma responsabilidade grande. E aí era um conflito interno de, meu Deus, mas será que eu posso aprender estando nessa cadeira? Né? Será que eu não deveria, estando onde eu estou, ensinar ao invés de aprender? E aí isso foi uma conversa muito legal que eu tive com o Mariano, né, que é o Mariano Gomiti, que é o cofundador da Vetex. E ele falou, Rafa, o que falta para você brilhar aqui é você mostrar sua vulnerabilidade. Porque você vai brilhar, eu tenho certeza, você é muito capaz, mas se abre e mostra essa vulnerabilidade. Então, a mudança para o mercado de tecnologia, ela foi isso para mim. Foi quase que eu poder mostrar fraquezas. Que antes eu nem sei se eu não poderia mostrar, mas eu não tinha tanta necessidade de mostrar, porque, enfim, talvez eu tivesse ali mais uma zona de conforto, né? Então, acho que tiveram 2 momentos, né, na verdade, nessa transição. Eu saí do varejo, e aí eu fui primeiro para o iFood, né? Quando eu engravidei, eu decidi, na minha licença maternidade, que não queria mais voltar para o varejo, muito por isso, por essa questão do tipo de empresa, da mentalidade, etc. Aí eu recebi na época até 2 propostas, uma para continuar no varejo
tocando uma operação de e-commerce de uma grande marca até de brinquedos e uma outra para ir para o iFood. Né? A posição do varejo era até maior em termos financeiros, mas eu falei, eu vou testar uma coisa nova, vou testar uma empresa mais moderna, com uma cabeça mais disruptiva, e fui para o iFood. É uma super empresa, inclusive, eu recomendo, é uma super empresa, fui muito feliz no iFood. Só que lá me faltava o hard skill, né? Eu tinha muito meu conhecimento, eu podia usar meus soft skills, né, para operar, etc., mas me faltava a coisa do e-commerce, eu não usava aquele meu conhecimento para nada ou quase nada, e que é a minha paixão, né? Foi o que eu sou apaixonada por e-commerce, então é o que eu gosto e o que eu acho que eu sei fazer, né? Então, também tirar isso totalmente de mim foi difícil. E a Vetex, ela me trouxe essa possibilidade de juntar o melhor dos dois mundos, que é eu poder continuar falando de e-commerce, né? Porque hoje eu sou responsável por todos os clientes do Brasil da Vetex que são e-commerces, mas numa empresa de tecnologia, com uma cabeça disruptiva, é uma empresa muito acelerada, as coisas acontecem em uma velocidade absurda. Então, para mim, foi muito legal, mas foram os meses de mais insegurança da minha vida profissional. Assim. Os primeiros 6 meses de Vetex foram quase que caóticos mentalmente. Por isso tudo. Assim, eu acho que me tirou... a responsabilidade era muito grande, o trabalho era muito, muito fora da minha zona de conforto. Né? E o meu contato com tecnologia, sendo bem sincera até então, era quando o site caía, eu ligava Abre um alguém e falava, oi... Sobe esse negócio aí de volta. Era assim, né? E você falou dessa questão, né, de você estar numa posição que você achava que tinha que ensinar e não podia aprender e tal. Você acha que rolou um pouquinho de uma síndrome do impostor, assim, que fala, pô, será que eu tô no lugar certo? Eu tinha certeza que o Mariano tinha me contratado errado, gente. Eu tinha certeza. Eu já falei isso pra ele, eu falei, eu acho que não sei se é isso, não. Ele, não, eu tenho certeza que é isso. Eu tenho certeza que eu contratei a pessoa certa. Mas isso não significa que você não tem que se desenvolver nessa e naquela frente. Né? Então, só voltando um pouco à história, até para contar como é que eu decidi, no fim, estudar tecnologia. Né? Vou contar um pouco, acho que como foi esse processo, que eu acho que é legal. Mas eu percebi que o jogo na Vetex era outro. Né? A Vetex é uma empresa horizontal, né? E apesar de ter um time muito grande ali junto comigo, né? São mais de 100 pessoas, todo mundo dá a cara, todo mundo coloca a mão, todo mundo contribui, não é hierárquico como varejo, né? Que você sempre tem alguém para fazer alguma coisa para você. Na Vetex não é assim, né? E eu fui contratada pelo meu conhecimento em e-commerce, mas eu percebi que se eu não tivesse o conhecimento em tecnologia, em Vetex, que aquele puro conhecimento em e-commerce ele não me levaria longe. Assim, eu precisava unir, né, essas duas frentes. E aí eu comecei a pensar como é que eu ia resolver isso, né, na altura do campeonato, com a bola rolando, né, porque não tinha tempo. Eu estava ali, o time estava ali, dependendo de mim, eu precisava conquistar a admiração das pessoas, dos pais, do time inteiro. Como é que eu ia fazer isso com o jogo rolando, né? E foi aí que eu decidi estudar, de verdade. Eu falei, vou parar e vou estudar. E eu vou fazer isso no horário de trabalho. Isso é importante dizer também. Horário de trabalho, assim, toda quarta-feira, às 6 horas da tarde, eu paro para estudar, mas esse horário é super sagrado. E foi muito legal. Horário de trabalho do varejo, né? Não é de 9 às 6, tipo depois. 6 às 9, tá livre? Mas, e nem é de 6 às 7, é 1 horinha, mas eu vou te falar que é 1 hora. Intenso. E parece que vai como uma coisa meio açúcar, assim, vai viciando, sabe? Mas foi muito legal porque eu falei, gente, eu preciso aprender tecnologia, eu preciso de alguém que me ensine tecnologia. O que eu vou fazer? Aí eu liguei para o menino do meu time que responde para mim, que é de uma vertente mais técnica ali dentro do time, que é um time de arquitetos de solução, etc. Eles trabalham na implementação de projetos. Liguei para o cara que é líder desse time e falei, Caio, você topa ser meu professor? Ele, seu professor? Eu preciso que você me ensine tecnologia. Eu preciso me desenvolver tecnicamente. Eu preciso entender sobre API. Eu preciso saber falar de throttling. Eu preciso entender a arquitetura da plataforma, a arquitetura de sistemas, como é que são os barramentos. Eu preciso aprender. Aí ele, Rafa,
claro, vamos fazer, eu adoro fazer isso. Então, ele já flertava com ser professor, olha que legal, ele curte isso. Uhum. E eu estava precisando ser ensinada, tirei uma capa ali de mim, o medo que era, putz, eu vou me colocar de novo numa posição de aluna e o meu professor vai ser alguém do meu time. Uhum. Né? E a verdade é que funcionou super. Ele topou na hora, né? Na hora, óbvio, me veio à cabeça o que as pessoas vão pensar, o que o time vai pensar, né? Mas eu fui, assim, vou dizer para vocês, acendeu uma luz, abriu um caminho tão grande, assim, na minha frente, que eu nunca achei que abriria, né? Primeiro que eu nunca achei que eu fosse capaz, sei lá, nessa altura do campeonato, de entender desse assunto, de falar de arquitetura de sistema, de software, de API, e que eu fosse curtir. Parece que eu estava cega e do nada eu comecei a enxergar, assim, foi um pouco dessa sensação que eu tive. E aquilo me deu um gás e uma vontade de seguir, sabe? Eu vou muito animada para a aula e a cada aula que eu acaba a aula eu falo, meu Deus, ficou tudo tão mais claro para mim agora. Sim, porque eu não fiz isso antes. E eu saio com uma força, sabe? As aulas me dão muita força, me dão muita segurança. Muita. Eu me lembro que no início da Vertex, o Mariano ele falou assim para mim, você precisa sustentar uma conversa de 1 hora com o CTO, com o CIO. Eu falei, tem condições. 1 hora? Vou conseguir. Pode ser 5 minutos. Que eu falo, oi, tá bom, vou ver, já te retorno. 1 hora é longo tempo. Quando me ligava alguém técnico do lado do cliente, eu ficava em pânico, ficava toda arrepiada. Eu falei, gente, ele tá me ligando porque ele espera uma resposta que eu não vou saber dar, porque eu não sei. Hoje em dia, eu acho que isso foi me dando, não só porque eu acho que eu não tenho todo o conhecimento, eu estou longe de ter todo o conhecimento, eu estou no início desse processo, deve ter 2 meses que eu estou nesse processo, não, é um mundo ainda, um mar que eu tenho de informações para captar, mas isso me deu muita segurança para falar, para seguir, para buscar informação, para falar, Rafael, para e pensa que você é capaz de responder. Sabe? Eu acho que isso é o mais legal de tudo. Não só o conhecimento de fato que vem, mas a segurança que esse processo me trouxe para poder conversar, enfim, falar com pessoas técnicas do lado do cliente. Né? Hoje eu tiro de letra, assim, preciso melhorar, lógico, mas já não fico mais nervosa. Eu acho que esse é um grande passo. E a palavra-chave aí é vulnerabilidade de novo, né? De você ter tido a coragem de falar, putz, eu não sei, vou aprender e não tem problema, eu aprendo. E eu acho que você comentou com a gente que você escreveu o texto para o LinkedIn, você é uma pessoa super influente no meio de e-commerce, então você não tinha publicações, né? E você resolveu, de repente, publicar. Como é que foi essa história aí? Que deve ter sido também uma história de vulnerabilidade, né? Eu acho que primeiro é você pode se mostrar vulnerável e eu acho que você tem que se mostrar vulnerável, mas é importante também que se tenha gente acreditando em você, né? E te puxando para frente, assim. E eu acho que eu tive pessoas na minha vida que fizeram isso comigo ao longo da minha carreira e hoje eu tenho também algumas pessoas em que eu confio muito e que tentam me tirar dessa zona de conforto e que deixam eu mostrar essa vulnerabilidade, mas que falam, a gente sabe que você é capaz, eu tenho certeza que você é capaz, vai lá e faz. E não tem problema, a gente não tem compromisso com o fracasso. Se errar, volta, tenta, mas faz, assim, só anda, confia em você e vai, né? Então, eu tive sorte de esbarrar com líderes muito inspiradores, assim, ao longo da minha carreira, né? Marcelo Ribeiro, Marcelo Vaz, Mariano, Rafa Forte, são pessoas que me ensinaram muito, né? Falta mulher, assim, eu tenho algumas mulheres que me inspiraram, mas eu não tive a sorte ainda de ser liderada por uma mulher. Eu espero que isso mude aí na nossa história em breve. Rafa, uma coisa que eu estava pensando, você estava falando, é que também você tem um papel dentro disso de achar pessoas que possam acreditar em você, né? Se abrir com essas pessoas e ter essas conversas, não ficar, tipo, preso dentro da sua cabeça, tipo, ai meu Deus, não tá dando certo e tal. Às vezes você fala com uma pessoa que nem é tão esperado, não é o seu líder necessariamente, mas ela acredita em você, te coloca para ver de um jeito diferente e você deslancha, assim, né? Não tem relação com liderança, né? Tem relação com você encontrar pessoas no caminho que te ajudem a mover a ação para frente, né? E essas pessoas não necessariamente vão ser seus líderes diretos, né? Exatamente. Mas eu acho que esse processo da escrita, ele veio para tentar mostrar isso, para tentar inspirar as pessoas. Eu fiquei super
até envergonhada, eu achei que ninguém fosse querer ler, que ninguém fosse se interessar, mas a verdade é que teve um resultado super bacana, assim, dentro e fora da empresa. Muita gente me procurou dentro da empresa, parabenizando, querendo fazer coaching, querendo fazer one-on-one. Eu falei, nossa. Gente de fora da empresa também, foi super legal, positivo. E eu vi que, assim, é algo que eu pretendo continuar fazendo, porque eu acho que hoje eu estou num papel, numa cadeira que é importante eu poder contar, né? Eu poder deixar as pessoas confortáveis para elas também poderem ser vulneráveis, mostrar suas vulnerabilidades, etc. Né? E foi difícil, mas foi legal e o resultado foi bem gratificante, assim. E a relação com a pessoa do seu time, o seu professor, melhorou, ficou mais forte ainda, né? Você achava que ele ia te julgar, qualquer coisa assim, na verdade, fortaleceu ainda mais, né, a relação. E a gente criou uma relação de confiança, assim, né? É muito engraçado, porque ele me dá aula e eu faço um coaching para ele, um one-on-one ali com ele, então a gente tem um horário que é dele e um horário que é meu, sabe, assim, nosso na semana. E aí é super legal, porque aí não tem, é uma posição, é uma troca. Não é uma posição de alguém que está em cima e alguém que está embaixo. É uma troca de conhecimento, né? De onde um ou outro se sente mais confortável. Mas falando, tem uma história legal que eu acho que vale contar sobre esse tema da vulnerabilidade, que foi uma experiência também difícil, mas que hoje eu conto ela com alegria, porque eu acho que foi de grande aprendizado. A Vetex, ela aplica uma prova, né, que é uma certificação, se chama CMC, é uma prova sobre e-commerce, ela emite um certificado, né, um certificado global, né. E aí, a primeira vez que essa prova foi aplicada na Vetex, né, dentro da área, a gente tem trazido para a área de CX, né, de Customer Experience, né, para atender os nossos clientes, pessoas com conhecimento em e-commerce para falar a mesma língua, né, dos nossos clientes. Não só para falar a mesma língua, mas para orientar. Tem muitos clientes hoje da Vetex que são muito fortes no mundo físico, mas menos no mundo de digital, né? E a gente quer ser essas pessoas que guiam os nossos clientes a crescerem os negócios deles, a crescer de forma saudável, aumentar receita e pensar em novos projetos, né? E, enfim, a andar para frente. A gente quer ter esse papel. Então, a gente tem contratado pessoas com background de e-commerce. Então, decidiu-se aplicar essa prova na Vetex, né? Na época, todo o meu time fez, mais de 100 pessoas fizeram. É uma prova desenvolvida pela própria Vetex para certificar profissionais de e-commerce e aplicou nos próprios funcionários. É uma prova desenvolvida em parceria com a Vetex. Ah, entendi. Tá? Por um instituto global, que é o Acon, mas ela é em parceria com a Vetex. Tá? E era uma prova discursiva de 20 questões em 2 horas, e você quase que tem que escrever um livro por questão. Então, é um negócio... É super difícil, super difícil. Só que eu estava preocupada, né? Eu falei, gente, eu vim como alguém que é uma referência de conhecimento e-commerce e agora vou ser testada em prova. Eu não estava acostumada a fazer prova, eu nem me lembro a última vez que eu tinha feito uma prova. Falei, eu preciso passar. Até porque eu sou líder desse time, né? Eu preciso passar, eu só preciso passar. Fui fazer a prova. Não passei. Não passei. Eu disse para vocês. Gente, quando eu vi que eu não passei, fiquei arrasada. Aquilo tirou o meu chão. Falei, ferrou, eu vou ser demitida. Vão descobrir que contrataram a pessoa errada. Não é nada disso. E aí, eu fui chamar de novo o Mariano para conversar sobre esse processo. Ele falou, Rafa, esquece isso. A prova não é para demitir ninguém. Não é para causar, ela é para te tirar da zona de conforto, mas ela não pode ultrapassar aquela zona que te desmotive. Né? A ideia é você entender onde você precisa se capacitar, buscar esse conhecimento e evoluir. É isso que a gente quer. Não tem problema, né, se você não passar. Inclusive, 2 pessoas passaram só. De quantos? Mais de 100 que fizeram, 2 pessoas passaram. E a média para passar era 7, tá? E as pessoas tiraram 7,1. Caramba. Isso, ninguém passou. Eu me lembro que eu tirei 5. O outro tirou não sei quanto, o outro tirou não sei quanto. E aí o engraçado é que todo mundo, o time inteiro, começou a vir me dar desculpa. Ai, eu não passei porque meu cachorro latiu. Eu não passei porque meu filho atrapalhou.
o cliente ligou, eu comecei a perceber que aquilo ali era uma insegurança enorme nas pessoas, e o melhor que eu poderia fazer por eles ali como líder não era entrar nessa onda da desculpa para explicar por que eu não passei, né? Mas era mostrar que eles poderiam ser vulneráveis, mostrar essa vulnerabilidade e que não tinha problema. Então, eu reuni todo mundo e aí eu falei, gente, eu entendo que alguns não passaram porque tiveram problema, mas eu queria contar para vocês que eu não tive nenhum problema. A minha filha, ela estava proibida de entrar na sala em que eu estava fazendo a prova. Eu me dediquei, eu trabalho com e-commerce há 16 anos e eu não passei. Tá tudo bem vocês não passarem, mas vocês precisam me prometer que vocês vão estudar, vão se dedicar para a próxima e a gente vai evoluir em conhecimento. Isso é o mais importante. E aí a gente montou grupo de estudo dentro da Vetex, que foi super bacana, e aí a gente discute um dia sobre operação, logística, outro dia sobre marketplace, outro dia sobre P&L. E aí, você está muito acostumado ali com o seu segmento, né? Eu sempre fui de segmento de eletroeletrônicos. Mas eu não sabia quase nada do segmento de fashion, de groceries, de farmácia. Então, era um mundo completamente novo para mim. Eu preciso estudar, eu preciso evoluir. Se eu quero ser essa pessoa referência, eu preciso. E isso é legal, porque ninguém está te cobrando que você já saiba tudo. Está te cobrando que você olhe para dentro, entenda onde estão os gaps, né? Exponha isso para as pessoas, busque evoluir e ande para frente. É isso, assim, acho que esse foi o grande aprendizado dessa história. E aí, para quem assistir aí do time, não precisem de desculpa. Não precisem se desculpar, só precisam evoluir. Acho que esse é o principal. É isso aí. O importante é você saber o que você não sabe para poder ir lá e aprender, né? Se você não reconhecer que você não sabe, você vai achar que tá tudo bem e aí você não evolui, né? Acho que... E aí as pessoas começam a entrar também numa seara de mas prova, não tem nada a ver. Aí é você começar a querer achar desculpa, eu não vou entrar aqui no mérito se faz sentido a prova ou não, mas é você começar a querer achar desculpa para não ter conseguido. E, na verdade, a gente tem que sair disso, né? E vamos entender o que a gente pode fazer ali para melhorar e não ficar buscando desculpa o tempo todo para internamente, na sua cabeça e para os outros, justificar não ter passado. A verdade é que eu não estou preocupada com quem passou ou não passou, essa prova vai ser repetida algumas vezes. Até porque ninguém está atribuindo culpa, né? Eu acho que tem uma questão, assim, do erro, qualquer erro, né? Nesse caso, não é bem um erro, mas é não sucesso, vamos dizer assim, ser tratado como uma culpa e um problema muito grave, né? Ser demonizado. E aí, com isso, ficar essa cultura, né? Eu lembro muito bem de que uma vez que eu era, líder de um time também, eu sempre, reforçava as coisas boas e mostrava, e em geral eu tava nessa linha, assim, né? Mas teve um momento, assim, que alguma coisa aconteceu, né? E aí a gente precisava resolver rápido e tal, e aí eu peguei e falei assim, não, porque, essa pessoa aqui, não lembro exatamente como foi algo assim, não, essa pessoa aqui fez esse erro aqui, mas a gente tá fazendo aquilo outro e tal, e, seguir em frente, vamos pra solução, entendeu? Só que aí depois a outra pessoa veio e falou assim, pô, você falou do erro do cara. Como assim? Ficou chateado e tal. Aí eu falei, mas eu nem, eu não atribuí culpa, eu não fiquei incomodado, a pessoa do meu time, eu não tava nem julgando ele, segui em frente. Mas a pessoa tem aquele negócio com erro tão grande que ela ficou assim, nossa, mas você falou que ele errou. Mas qual o problema que ele errou? Pra mim não é problema, eu erro toda hora, vambora. E tem muita essa cultura, né? Isso é muito legal, porque é isso, Luquinhas, assim, eu tinha muito medo de errar. Ainda mais nessa posição, que era uma posição que não era confortável para mim, era bem fora da minha zona de conforto, na verdade, era lidar com tecnologia, era falar de e-commerce, mas do lado mais tecnológico ali da coisa. Eu falei, gente, eu não posso errar. Ao mesmo tempo que eu preciso muito aprender, mas eu não posso errar. Estou numa posição de não poder. Só que isso era uma coisa minha, da minha cabeça, porque ninguém nunca disse que eu não podia errar. Ninguém disse, exatamente. E aí, tá gostando do episódio até agora? Eu vim aqui rapidinho falar com você, que tem acompanhado a gente e ouvido o nosso podcast, e que tem gostado dos assuntos e dicas que trazemos aqui. Nesse ano de 2021, estamos começando a Mentoria 1% Melhor, em que queremos poder conhecer você melhor, ouvir sobre seus desafios e desejos na vida e ajudar além do podcast, com a nossa experiência e o contato direto com você. Se tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, ficaremos felizes em bater papo e ajudar no seu desenvolvimento.
acaba te congelando, né? Esse medo do erro, assim, acaba te congelando. O medo do erro, ele não deixa você andar para frente, ele não te permite pensar fora da caixa, né? Essa que é a questão. Isso foi outra coisa muito diferente para mim no mundo de tecnologia comparado com o e-commerce, né? No e-commerce, como está tudo muito ali, o 1% é o que define você ter lucro ou prejuízo, né? Porque a conta ela é apertada. O erro, ele tem um peso grande, né? Uma ação errada, ela vai determinar se você vai ter lucro ou se você vai ter prejuízo, porque a gente está falando de negócios de margem. E a contrapartida é a falta de inovação, né? Que as pessoas não tomam risco. Exatamente. Quando você vai para o mercado de tecnologia, as coisas acontecem tão rápidas, assim, é tão à frente do tempo, que não dá para esperar ter tudo estruturado para você mover ação, para você fazer, para você andar. É impossível. Se a gente tivesse, assim, pensando em Vetex, né? Se a gente esperar ter a plataforma perfeita para chamar os clientes, ou o módulo perfeito para começar a vender, o produto perfeito para começar a vender, eu vou passar 20 anos fazendo, quando chegar lá, vou descobrir que ainda não está perfeito, que eu ainda preciso mais. Então, não dá para ter tudo. As coisas precisam acontecer. E você vai ajustando enquanto elas estão andando, enquanto elas estão acontecendo. Se você se trava por medo de errar, por medo de falhar, você não vai para frente. É um paralelo interessante com a produção de conteúdo, né? Que é a mesma coisa, assim, um monte de gente acho que não posta conteúdo, não compartilha e fala, puta, não tá perfeito, a edição, eu não vou ter tempo de ajustar. Meu, coloca no ar, né? Você vai ver que o feedback que você tem já melhora o próximo, geralmente o que você imaginou que ia ser uma puta, a crítica não é, e isso aí fica bem evidente, né? Em produção de conteúdo, tanta gente com tanta coisa legal para compartilhar que segura por medo de ser julgado. O que você falou você falou do seu texto também, né? Assim, você postou e um monte de gente começou a falar e tal. Você acabou inspirando pessoas que, se você não tivesse postado, talvez não tivessem sido inspirados, não tivessem criado, seja a relação com você, ou seja a coragem. Esse era o grande objetivo. Era inspirar as pessoas a mostrar vulnerabilidade, mais do que isso, a aprender, a evoluir, independente de onde elas estão, da posição que elas estão, com a idade que elas estão. Né? Se são mães, se não são, porque, sei lá, às vezes essa coisa da maternidade também traz um status que você virou adulto. Logo você sabe tudo. Se é mãe, você sabe tudo. Sabe a resposta. Virou mãe, aprendeu. E não é assim, né? As coisas não funcionam dessa maneira. E aí, Rafa, fala aí. Não, eu ia fazer a conexão aqui, porque a gente falou bastante da vida profissional e tal, e você mencionou ser mãe e tudo mais. Como que fica, assim, seu crescimento pessoal, assim, fora do trabalho e tal? Como você foi fazendo para evoluir a sua vida pessoal, equilibrar com o trabalho e tudo mais, assim? Isso ainda é difícil para mim. Não é algo que eu acho que eu faça tão bem, pensando na minha cabeça, assim, sabe? Acho que, sem dúvidas, a minha filha, meu marido, meus pais e avós, eles são as coisas mais importantes da minha vida hoje. Mas eu estou numa fase de entrega no trabalho, assim, e o que eu espero é que eles me apoiem, sabe, nisso. Eu acho que são ciclos. Nem sempre você vai ter o equilíbrio, não necessariamente ele acontece todo dia, né? O equilíbrio não está em todo dia você começar a trabalhar às 10 e terminar às 5, mas ele está em você, em alguns momentos, trabalhar de 8 às 8, 8 às 9, 8 à meia-noite, porque é um momento de entrega ali, mas em outros você também está tranquila e você pode decidir que você não vai trabalhar por 2 dias na semana, que você vai viajar com sua filha, com seu marido, com a sua esposa, qualquer coisa para fazer, enfim, para relaxar. Então, eu entendo que o equilíbrio, ele tá mais no equilíbrio entre os períodos, assim, do que necessariamente acontece um pouquinho todo dia. Sabe? No Google a gente fala bastante, vários líderes e tal estão comentando, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que, assim, em geral, a gente pensaria o trabalho, a vida profissional, assim, como uma maratona, né? Você está lá trabalhando de 9 às 5, 9 a X tempo, qualquer que seja, de segunda a sexta e tudo mais, e vai aquela maratona e tal, só que você tem outras coisas para serem descompressão, né? Maiores, assim, durante a sua vida pessoal. E aí agora eles estão falando muito de, tipo assim, cara, você pode fazer diferente, mudar o mindset e fazer sprints, né? Sprint seria o quê? Tipo, cara, eu trabalho 10 dias igual um louco porque precisa aqui e tal, entrego um monte, mas aí eu preciso ter esse momento que eu saio fora
mais frequentemente, saio fora e fico 2, 3 dias fora, recupero, e depois eu entro de novo. Do dia, né, Luquinha? Você se dá o direito de tirar pausas no meio do dia, de fazer exercício no meio do dia, de meditar no meio do dia, que era um negócio que, sei lá, acho que pra gente 10 anos atrás no mercado que a gente estava, era meio impensável, né? Vou tirar 3 horas aqui pra fazer uma meditação. Então, tá mudando muito, né? E tá evoluindo. Eu acho que sprint, para refletir para as pessoas, assim, o contrário da maratona seria uma corrida de curta duração e altíssima intensidade, né? E pessoas trabalham de jeitos diferentes. Tem gente que consegue entregar uma batidinha o dia inteiro. Eu, por exemplo, eu entrego muito, aí eu paro e preciso descansar. E a gente tem que respeitar o jeito que as pessoas entregam melhor, né? E eu acho que o equilíbrio, ele vem muito assim, quando não é até com a sua família, ele vem muito da conversa, né? Quando eu passei por esse processo de sair do varejo e ir para o mercado de tecnologia, que foi difícil para mim, eu entendi que eu precisava botar a cara, eu precisava me dedicar. Era ali um momento de trabalho mesmo, principalmente na entrada da Vetex. Era um momento de dedicação. E aí eu ficava muito frustrada porque eu me sentia muito cobrada por marido, mãe, filha, etc. Nesse sentido, assim, de tá trabalhando demais, para de trabalhar. E aí um dia eu chamo, só que eles também não têm culpa disso, né? Porque eu nunca tinha falado necessariamente que aquilo me incomodava. Um dia eu chamei para conversar e falei, olha, não tá fácil para mim. Eu estava ali no meio dos meus 6 meses, né, de insegurança. Eu falei, não tá fácil para mim. Eu não preciso de cobrança agora. Eu preciso de apoio. Se eu estiver trabalhando até meia-noite, por favor, não me questionem. Eu preciso disso nesse momento. Então, aquilo para mim era o equilíbrio. O desequilíbrio era eu estar fazendo aquilo com alguém me cobrando outra coisa. Sim, sabe? E claramente, assim, você vê que não é uma coisa inconsciente, né? É um planejado, tem fases, tem momentos que você vai ter que se entregar mais, outros menos. Se você se planeja com um time, não tem problema, né? Eu acho que a gente não critica muito, mas o que a gente tenta fazer as pessoas repensarem aqui nessas conversas você tá no piloto automático, você tá fazendo coisas simplesmente porque você, foi indo no embalo, a hora que você viu, você já estava trabalhando 12 horas por dia? Ou você está vivendo uma vida que você está fazendo o desenho dela, né? E tem momentos que você tem que se entregar 100%. O famoso combinado não sai caro, né? Acho que tem combinado. E tem uma coisa importante que é quando você entra, principalmente numa empresa nova, você quer saber de tudo, né? Aí numa posição de liderança, você quer saber de tudo. Então, você precisa estar em todas as reuniões, tudo referente ao seu time, você precisa saber, você precisa estar a par, porque se alguém te perguntar e você não souber, como é que vai ser? Quando você se liberta da necessidade de saber de tudo, você se liberta da necessidade de estar em todas as reuniões, a vida muda também. Porque eu me vi ali numa rotina de ter reunião de 9 às 7 da noite, de 9 às 8 da noite, começar a trabalhar às 8. Falei, gente, mas isso não é razoável. E aí, tinha algumas reuniões que eu me via na reunião, estava a minha figura ali, a minha cara, mas eu estava fazendo outra coisa. Aí eu me perguntava, por que eu estou aqui? Eu não é íntegro isso, não é honesto isso. Né? Eu preciso olhar e falar, Rafaela, escolhe uma coisa para fazer. O que você vai fazer? Você precisa estar nessa reunião, porque está por estar. Ninguém está te cobrando isso é uma coisa da sua cabeça. Ninguém me obriga a ir para uma reunião. Ninguém fala, você tem que ir nessa reunião. Então, você que prioriza, né? Porque eu escolhi estar lá. Você que acaba priorizando. Por que eu estou fazendo outra coisa? Então, eu preciso entender, né? Então, é melhor eu decidir não ir. Eu simplesmente negar a reunião e decidir que eu vou trabalhar, porque às 6 horas da tarde eu quero estar livre para fazer outra coisa. Né? Então, o que hoje, para mim, é muito importante é exatamente isso, Lucas. Assim, são períodos. Os meus primeiros 6 meses foram de muita dedicação, muito trabalho em termos de horas, de exaustão física. Agora isso está começando a se equilibrar mais. Então, por exemplo, sexta-feira passada eu tirei um dia para viajar. Ninguém me cobrou. Ninguém, não existe isso. Então, eu não topo mais trabalhar naquele formato em que, para você ir para o médico, você precisa pensar numa explicação mirabolante para justificar porque aquele médico é tão importante para você, para a pessoa... Dar os detalhes do diagnóstico do médico. Exatamente, se sente mal por cuidar de você mesmo, né? Você manda uma foto, olha aqui, tô doente, você manda o termômetro. Vai ser uma loucura, sabe? Então, assim, eu gosto do formato tradicional, mas do tradicional moderno, né? Então, hoje, eu decido a minha agenda sem pedir permissão para ninguém, sem dar satisfação, sem ser questionada. Acho que isso, para mim, não tem preço. Todo mundo que trabalha comigo tem a mesma liberdade.
Tem uma linha legal, né, Rafa, de assim, começo de carreira, você não pode escolher muitas coisas que você vai fazer. Então, diz sim para quase tudo. Depois de que você já tem maturidade, você pode escolher, cara, ou é sim, vale muito a pena, ou não. Não tem, acho que sim, vou entrar nessa reunião só para ouvir e tal. Exatamente. E é se enganar, né? Você não está ouvindo a reunião, você não está participando dela. Mas no inconsciente, você fala, eu fui na reunião. Eu fui. Tava lá. Mas o que na prática, né, era melhor eu ter me dedicado a outra tarefa que eu estava fazendo, que provavelmente, inclusive, eu teria feito melhor, né, com mais atenção, ou teria feito mais rápido, do que tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que tem isso, assim, de você entender que, ainda mais uma empresa de tecnologia, que, de novo, é tudo muito rápido, é muita informação, ela é muito mais complexa, você não vai saber de tudo. Não vai. E você precisa confiar nas pessoas, alguém vai saber. Alguém vai pegar aquilo ali e aquilo ali está andando na mão de alguém. Um dos melhores livros de administração é o High Output Management, do Andrew Grove. Ele fala, um líder só faz 3 coisas, que é adquirir informação, compartilhar informação e tomar decisão. E que a gente gasta 95% do tempo adquirindo informação, quando a gente devia colocar mais tempo compartilhando mais, tomando decisões melhores, né? Exato. Tem uma coisa engraçada também, que é uma mudança. Eu faço uma weekly com um time super sênior, assim, um grupo de pessoas ali que estão numa posição até super bacana ali na Vetex, e eles vieram do varejo, né? Então, a gente faz esse espaço para troca, para discutir cases, o que aconteceu, o que um pode aprender com o outro, o que um cliente fez de legal que a gente pode levar para o outro, né? Óbvio, com todos os cuidados para não abrir dados e informação, né? Isso é sério, mas é cases mesmo, como é que a gente aprende? E eu vejo que muitas vezes eles vão para essa reunião quase para me justificar alguma coisa. Para uma reunião de follow-up, sabe? Assim, uma reunião de justificativa do porquê que aquilo aconteceu. E aí isso é algo que eu estou tentando mudar. Eu falei, gente, eu não quero esse formato não funciona mais, a gente precisa trocar. Né? Então, antes de dizer qualquer coisa, que é uma reunião que a gente leva highlights, lowlights da semana e tal, falei, antes de falar qualquer coisa, pensem se aquilo faz diferença para o grupo, se aquilo vai fazer diferença para algum cliente, se aquilo vai fazer diferença para o conhecimento de alguém, se aquilo vai ensinar alguma coisa, o que a gente pode tirar de aprendizado. Porque um simples, sei lá, o contrato atrasou uma semana, vamos tratar isso na paralela, não é em grupo aqui, não é uma reunião de follow-up, de justificativa, sabe? É uma coisa de aprendizado, assim. Pode mudar o nome da reunião, virar aulão do varejo, alguma coisa mais aula em vez de reunião, alguma coisa assim. As palavras têm mega poder, né? Você chama um negócio de report, já vira justificação. É verdade. Dividir insights, né? Dividir ideias já muda muito. É verdade, é uma boa ideia, não tinha pensado nisso, gostei. Boa. Bom, vamos pôr na lata, Luquinha? Vamos, não precisando na lata. A gente sempre faz aqui com os convidados perguntas um pouco mais pro lado pessoal, assim, mas mais reflexivas e tal, para você dividir um pouquinho mais do seu pensamento, que a gente chama de 1% na lata. Então, vamos lá. Primeiro, se você pudesse escrever uma carta para você 10 anos atrás, o que você escreveria? Acho que eu diria para não ter medo de mudar a rota, principalmente, e para não ser tão dura comigo e com os outros. Eu acho que eu era muito dura com todo mundo, inclusive comigo. Muito ali cartesiana, assim, muito isso é o certo, tem que ser assim, e não existe um certo, né? Muito preto no branco. Muito preto no branco, exato. Boa. Rafa, qual é o hábito que você tem hoje que você acha que te ajuda a viver melhor e como que você adquiriu esse hábito? Foi naturalmente ou foi uma intenção? Eu gostaria de ter hábitos mais saudáveis. Não tenho. Isso é uma autocobrança. Então, acho que algo que é um hábito que eu adquiri recentemente, que até eu acabei citando há pouco, é justamente que nessa época de pandemia tudo vira uma reunião, né? E daí a gente começa a trabalhar, sei lá, 9 horas da noite. Então, eu aprendi que, de fato, eu não preciso saber de tudo, eu não preciso controlar tudo, faz parte deixar passar um outro assunto e que eu preciso confiar nas pessoas que estão ali fazendo, né? Então, hoje em dia, eu fecho, por exemplo, slots na agenda depois de algumas reuniões que eu sei que eu vou precisar trabalhar depois daquela reunião,
Então, eu marco a reunião e depois eu fecho um slot de meia hora ou 1 hora para trabalhar aquela reunião anterior, coisa que antes eu não fazia. O slot ficava aberto e aí eu ia deixar para trabalhar todas as reuniões que aconteceram no dia, ia deixar para fazer 9 horas da noite. Então, é um exercício de falar, você precisa trabalhar durante o horário de trabalho. Então, fecha esse slot. Uma reunião importante, fecha o horário seguinte para trabalhar essa reunião importante anterior. Depois, aí você fecha de novo. Então, dessa forma, eu acho que isso tem pouco tempo também, que eu falei, os primeiros 6 meses foram bem intensos, mas acho que de uns 2 também meses para cá, eu acho que eu consegui me adaptar melhor em relação a isso e negar mais as coisas. Saber dizer não, sabe? Isso é muito poderoso, porque na verdade você até colocando na sua agenda, né, as pessoas deixam de marcar coisa porque tá lá. Eu faço isso, não é uma coisa de produtividade bem importante. Você coloca lá, cara, esse período é trabalhar sobre aquele assunto. Se você não marca, e não as é o pessoas vão bloco, marcando. tá? Se você bota bloco ou ocupado, as pessoas ignoram. Não, exatamente. Então, assim, não é o bloco, tem que ser assim, trabalho da reunião XPTO, Isso. que a pessoa vai se sentir culpada se ela não deixar você. O que é uma coisa interessante, cara, que tem gente, até acho que depende um pouco qual plataforma que usa e tal, tem gente que usa Outlook, outros, né, mas eu sei que tem culturas, assim, de empresas onde as pessoas não dividem o que elas estão fazendo na reunião, naquele horário, né, principalmente até a gestora, assim, você fala, não posso saber a agenda do diretor. Quando eu fui diretor no Buscapé e tudo mais, cara, eu obriguei o time inteiro, tipo, e eu, inclusive, botei lá, cara, eu vou botar tudo que eu tenho na minha agenda, todo mundo vê e eu vejo de todo mundo. Inclusive pessoal. Problema, entendeu? Eu Pessoal, boto, exatamente. Ir na escola da Filipa. A minha agenda é aberta para 100% das pessoas que quiserem ver. Exatamente. Eu acho muito boa essa prática. Claro, alguma coisa, né, íntima que você queira botar lá, né, para as pessoas não verem, beleza. Que é a exceção, mas o restante não tem por que não ter, né? E até porque as pessoas olham a sua agenda e falam, não, eu sei que ela está fazendo isso, então vou fazer desse outro jeito, tal, e viram uma coisa mais produtiva mesmo. Ontem eu estava até conversando com uma menina também do time, e ela falou, porque assim, todo mundo é super maduro, né? Pô, você tem confiança no time, você sabe que as pessoas não estão vendo Netflix durante a tarde, sei lá. Falei, mas se tiver um dia ruim, quiser parar para ver, para mim também tá tudo bem. E tá mesmo. De verdade, eu não estou preocupado com isso. Não hoje. A Rafaela, de 10 anos atrás, ali, quando vocês me perguntaram da carta, certamente estaria. Eu hoje não estou, mas isso foi uma mudança de mentalidade, assim. Rafa, te apertar um pouquinho do lado pessoal. Tem algum hábito do seu lado pessoal, hobbies que você gosta de fazer, alguma coisa que você acha que agrega na sua vida e também contribui pro lado profissional? Volta no clichê do exercício, né? Eu tenho um problema que eu estou muito focada em fazer exercício ou eu estou fazendo um total de 0 exercício. Então, eu estou nesse momento no total de 0 exercício. Quando você está na parte intensa que você faz, qual que é o teu programa? O que você faz? Corrida, mas eu curto fazer aula de corrida, não curto nem correr, assim, fazer aula mesmo na academia. E aí, com essa história de pandemia, acabou comigo, assim. Mas eu curto ir pra academia, sabia? Nem é tipo ar livre e tal, eu curto pra academia mesmo. E quando eu faço, eu me sinto super bem. É sempre aquela coisa, é uma preguiça de começar, é a preguiça de ir, mas depois que você faz, você fala, putz, deveria fazer mais isso. Mas eu tenho um problema que com essa coisa do exercício, eu preciso ter uma constância. É algo que eu ainda não consegui. Eu fico 3 meses fazendo muito, 3 meses fazendo nada. 3 meses fazendo muito, 3 meses fazendo nada. E eu estou agora, desde o início da pandemia, fazendo nada. Tipo, um ano. Né? A pandemia limitou muito, né? Mesmo quem faz em casa, a tentação de fazer outra coisa está muito perto. Então, eu também gostava de ter a rotininha de ir para academia no mesmo horário, no mesmo dia. Ajuda bastante. Rafa, eu acho que você tem que pensar, não tem, né, mas uma sugestão é você pensar no exercício como uma forma de saúde de longo prazo, que eu acho que é uma coisa, não tipo assim, vou fazer para ficar daquele jeito, mas sim para ter saúde. E a outra parte também é que isso dá energia, né? Quando você começa a botar o exercício, na verdade você tem mais energia, então até nesse sentido. Quando eu treinava de manhã, eu chegava com o maior gás no trabalho, me lembro disso. Então, é que eu odeio acordar cedo, né? Então sempre fica naquele... Para mim, acordar cedo é extremamente sacrificante. Para você que gosta de...
Para você que gosta de aula, tem uns aplicativos e tal, alguns. Aqui eu uso um daqui que eu não sei se funcionaria no Brasil, mas que chama Peloton, que é de uma bike e tal. Mas hoje em dia evoluiu muito já esse lado de home fitness, mas com a tecnologia para ajudar, entendeu? Então, não sei. Eu tenho que comprar uma esteira, eu tenho que comprar uma esteira para casa, né? Não tem esteira da Peloton, né? Mas tem também um monte de aula, tipo HIIT e tal. Eu faço Apple Fitness também, é bem legal. Mas eu também sinto falta da academia. É uma função interessante. Boa. Uma coisa que você tinha certeza 5 anos atrás e que hoje tem uma opinião totalmente diferente. Eu acho que é isso, assim, da questão do caminho certo, né? Hoje eu tenho certeza que não existe um único caminho certo. Existe um meio termo, né, e vários meios para você chegar no mesmo lugar. Então, acho que eu não preciso ter razão ou ter opinião sempre. Eu tive uma necessidade de sempre me colocar. E eu não tenho mais, assim. E algumas coisas a gente precisa deixar passar, ser menos mão de ferro, entender que existem diferentes contextos, assim. Eu acho que eu jamais entenderia isso há 5 anos. Eu era muito 880. E, Rafa, qual é a coisa que você mais se orgulha nessa jornada profissional e também pessoal? Eu não tenho talento para ser triste. Isso é legal, assim, eu acho, pelo menos. Às vezes meus pais me cobram a história da filha única, tem sempre a cobrança, né? Tô sempre cobrando. Eu falei, vocês deveriam ser muito felizes, porque vocês conseguiram, vocês têm uma filha feliz. Então, assim, eu sou muito feliz, então não se preocupem, tá tudo bem, assim, óbvio, são momentos, a gente falou aqui das dificuldades, das inseguranças, né? Isso é normal que todo mundo tenha, mas eu não tenho talento para ser triste, então, assim, quando eu olho para trás, eu acho que tudo deu certo, de uma forma geral, profissionalmente, pessoalmente, e eu acho que o que eu mais me orgulho é de sempre ter buscado um caminho que me faz feliz. Eu tive medo, mas eu sempre tive coragem de mudar quando eu não estava feliz. Sabe, em todos os meus... quando eu saí da B2W, que foi uma escola para mim, o Lucas sabe, e eu sou apaixonada por tudo que a B2W me deu, e meu começo foi lá, então eu sou muito grata. Mas eu me lembro que quando eu saí porque eu estava extremamente infeliz e eu saí para nada. Quando eu fui conversar com os meus diretores na época, eles falaram, mas você vai sair para nada? Eu falei, para nada. Não, mas você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou, minha vida, não é para nada. Só que eu tinha 20, sei lá, nem sei. 25, 6. Falei, vou sair porque eu não estou feliz. E daí depois na Ricardo Eletro, quando eu resolvi sair, é porque eu não estava feliz. Aí no iFood não, eu estava feliz. Mas aí veio alguma coisa que me deixa mais feliz. Então, acho que eu me orgulho disso. De não me acomodar na tristeza. Não me incomodar em algo que não me faz bem. Sabe? Eu vou sair disso, porque eu não tenho talento para ser triste. Eu gosto muito de viver, assim. Se eu pudesse voltar a ter 25 anos, eu voltaria não para fazer diferente, mas para viver tudo de novo, para ter mais tempo de viver. Sabe? Eu fico pensando às vezes, sei lá, vai dando menos tempo. Eu queria ter mais. Queria ter mais. E, Rafael, eu acho que é um puta aprendizado falar com você, porque aqui a gente fala muito assim de uma vida mais equilibrada, que você tem que coordenar melhor o trabalho, ter bons hábitos, e você é um puta exemplo que, assim, às vezes a pessoa tá mega feliz trabalhando 12 horas por dia. E, assim, maravilhoso. Tá tudo bem também. Eu acho gente, eu juro, quando não me cobram, quando eu posso trabalhar até meia-noite e não me cobram, eu fico super feliz. Eu juro. É real. Eu só quero que me cobrem. A sensação de realização, né? Eu com certeza, trabalhando no varejo, em vários momentos era muito feliz, mesmo trabalhando quase 24/7, assim, sendo nova uma época. Porque tem a questão de você ver que você tá indo bem, você tá realizando, você tá sentindo, assim, quase num flow, assim, né? Você fala, caraca, entra pra trabalhar, vai tão bem, você gosta tanto, e o negócio vai, pô, é prazeroso, né? Para mim é exatamente isso. O trabalho, para mim, é isso, é lógico. Tem momentos que... Mas é importante você ter pessoas, né, que você possa se abrir e falar, isso não tá funcionando. Isso a gente precisa mudar. E é algo que hoje eu faço e eu tenho muita liberdade para fazer. Eu aprendi a fazer, não fazia, e hoje isso é bem recebido do outro lado. E isso, para mim, faz muita diferença. Boa. Bom, e para finalizar, onde que as pessoas que estão nos ouvindo aí, que gostaram dessa história, ou que já te conhecem, enfim, onde a pessoa pode
entrar em contato com você, ouvir mais e te... Meu LinkedIn, né, Rafaela Rezende, estou lá. Meu e-mail pessoal, rafaela_rezende@hotmail.com, e acho que é isso. É isso. Telefone é um pouco demais, né? Não, aí é muito, a galera vai ficar te ligando aí para saber. Manda no WhatsApp. Não, telefone é demais, mas leiam lá o texto da Rafa, eu acho que vale a pena demais, é uma reflexão muito bacana. E esperamos que tenham mais textos vindo por aí também. Terão. Vai ter uma série de textos agora, né? Eu fiquei feliz com esse convite, com o elogio de vocês ao texto. Isso com certeza é motivacional para mim, assim, me ajuda e certamente vou escrever mais. Assim, fiquei bem feliz com o resultado e com o impacto que isso teve para algumas pessoas, né, que me procuraram. Então, acho que vai ser super legal fazer. E esse papo vai ajudar muita gente, com certeza, Rafa. Então, brigadão. Bom, super obrigada, gente. Obrigado, Rafa. Prazer falar com vocês, tá? Valeu.